Determine quantos números de 3 algarismos podem ser formados com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, satisfazendo a seguinte regra. O número não pode ter algarismos repetidos, exceto quando se iniciar com 1 ou 2, caso em que o 7, e apenas o 7, pode aparecer mais de uma vez. Bom, então mais um problema de formar números. Então nós vamos colocar aqui, são 3 algarismos, unidade, dezena e centena. E aí, lembrando que esses algarismos podem se repetir, mas apenas no caso do algarismo 7, e mesmo assim, se o algarismo da centena for 1 ou 2. Então isso significa dizer que eu já vou imediatamente dividir meu problema em 2 casos. Eu vou colocar a situação quando o algarismo da centena for 1 ou 2, que aí o 7 vai poder repetir, e o caso em que esse algarismo da centena não é nem o 1 e nem o 2. Então eu vou tirar aqui e colocar o 1 cortado como se o 1 não puder aparecer, e a mesma coisa do 2. Então nós temos 2 situações. Caso em que o número se inicia por 1 ou 2, e aí vai possibilitar a repetição do 7 nos demais algarismos, e o caso em que não se inicia com 1 nem com 2, caso em que não há possibilidade de repetição de algarismos. Então, nós vamos escrever, eu vou começar pelo de baixo. Se nós não tivermos nem 1 e nem o 2, eu vou ter, eu vou ter 5 possibilidades. Porque, como não é nem 1 nem 2, as possibilidades são os restantes, 3, 4, 5, 6 ou 7. Os algarismos restantes. E aí, para cada um desses 5, observe que agora os algarismos não podem repetir, então se nós pensarmos na totalidade de 1 a 7, que há 7 algarismos, tirando um que foi escolhido, dentre essas 5 possibilidades, vão restar 6 possibilidades para a casa das dezenas. E aí, dos 7 algarismos de 1 a 7, 2 já foram usados, um para a casa da centena e um para a casa das dezenas, então vão restar 5 possibilidades para a casa das unidades. E aí aqui eu pude aplicar naturalmente o princípio multiplicativo, onde eu tenho 6 possibilidades na dezena para cada uma das 5 possibilidades da centena, e depois, para cada uma das 6 possibilidades da dezena, 5 possibilidades na unidade. Ou seja, é só aplicar o princípio multiplicativo, onde nós vamos ter um total de 150 números nesse primeiro caso. Considerando agora o caso em que o número de 3 algarismos se inicia com 1 ou 2, então nós temos para a casa da centena 2 possibilidades, que são exatamente 1 ou 2. E aí, nesse caso, lembre que existe a possibilidade de repetição, mas apenas para o algarismo 7, nas demais casas, na dezena e na unidade. Então quer dizer que a segunda escolha aqui da dezena, ela vai poder ser qualquer um, desde que não seja nenhum nem 2. Então eu vou ter 6 possibilidades para cada uma das 2 possibilidades anteriores. E aí, quando nós formos avaliar para cada uma das 6 possibilidades da dezena, quantas são as possibilidades da unidade? E a resposta é depende. Depende porque para um dos algarismos, que é o 7, existe a possibilidade de repetição. Agora, para os outros algarismos, essa possibilidade não existe. Então, só para ficar mais claro, digamos que o algarismo da dezena tenha sido exatamente o 7. Então, quer dizer que eu já escolhi um algarismo para a centena e o 7 para a dezena. Um dos 2 na centena, que é 1 ou 2, e o 7 para a dezena. Então, no caso da unidade, vai poder ser qualquer um dos 7, de 1 a 7, menos o algarismo que estava na centena, porque o 7 agora pode repetir. Se o 7 estiver na dezena, ele também pode estar na unidade. Então quer dizer que dos algarismos de 1 a 7, nós vamos eliminar apenas o algarismo que foi usado na centena. Então do 7 eu elimino 1, nós vamos ter aqui, vou escrever, 6 possibilidades no lugar dessa interrogação. Mas lembrando que na situação em que o 7 era algarismo da dezena. Se o 7 não tiver sido algarismo da dezena, significa que eu escolhi 1 ou 2 para a centena, um dos 2, e um algarismo para a dezena que não é o 7, que também não é o mesmo que foi escolhido na centena, porque a dezena não pode repetir a centena.
Então quer dizer que dos 7 algarismos eu já usei 2. E aí eu vou ter 5 possibilidades para a unidade. Então essa interrogação ela vai nos dar 6 ou 5 possibilidades, dependendo se o algarismo da dezena foi 7 ou não. Então quer dizer que isso nos mostra que eu vou ter que pegar esse caso e desmembrá-lo em 2 casos, em subcasos, digamos assim, para poder fazer essa análise. Então vamos colocar aqui, vamos escrever aqui mais 3 tracinhos representando os algarismos. Então centena, dezena e unidade. Lembrando que isso é uma subdivisão desse caso. Então nós estamos considerando que o algarismo aqui da centena é 1 ou 2, nesses 2 casos, mas o algarismo da dezena aqui eu vou colocar o 7, e aqui eu vou colocar que não é o 7. Então quer dizer que agora, fazendo essa análise, nós vamos ter 2 possibilidades para centena, nesse caso de cima, que é 1 ou 2, uma possibilidade para dezena, para cada uma das 2 possibilidades da centena, uma única possibilidade para dezena, que é o 7. Lembrando que agora a unidade pode ser qualquer um de 1 a 7, menos aquele que está na centena. Menos o que está na centena. Inclusive o 7 pode repetir. Então eu vou tirar das 7 possibilidades, a única que foi escolhida lá para a centena, né, uma delas foi escolhida, 1 ou 2, então vão restar 6 possibilidades para a unidade. Então esse caso nos mostra 12 números. E agora o caso em que nós iniciamos o número com 1 ou 2, então temos 2 possibilidades, e que o algarismo da dezena não é o 7. Ele não é o 7, então elimina o 7 como possibilidade, e eliminamos também o algarismo que foi escolhido para a casa das centenas, o 1 ou 2. Então eliminando 2 possibilidades, nos restam aqui 5 possibilidades. E para a casa das unidades, como aqui não é o 7, e eu já usei 2 algarismos que não são iguais a 7 e não vai poder repetir, eu já, digamos, entre aspas, gastei um algarismo para centena e um para dezena. Então nos restam 5 possibilidades para a unidade. Então nós vamos ter, nesse caso, 50 números. Então quer dizer que no total, a quantidade total, basta estipularmos a soma. 150, naquele caso lá de baixo, mais 50 e mais 12. Totalizando, então, dessa forma, 212 números possíveis de serem formados. Resposta, opção E.